Está lá em Marcos, capítulo 12, versículos 35 ao 37. Marcos 12, 35 ao 37. Qual o texto de hoje? Grave bem isso, né? Diz assim: enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, declarou: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chamava-lhe Senhor. Como, pois, pode ser filho? A grande multidão o ouvia com prazer. Assente-se, por favor. Feche os olhos. Pai, que a tua palavra, Senhor, agora encontre guarida no coração de cada um. Que a tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz, encontre, Senhor, guarida no coração de cada um. Sejamos, Senhor, instruídos pela tua palavra. Espírito Santo, fale conosco conforme aquilo que o Senhor predeterminou. É o Senhor que manda na igreja. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. E a tua palavra diz que uma vez que a tua palavra foi liberada, ela não volta vazia. Por isso, Deus, que venha se cumprir o desígnio pelo qual foi designada, foi enviada. Em nome do Senhor Jesus. Fale, Senhor, conosco, aos nossos corações, nos alimente, Pai, para teu louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Muito bem. Nós muitas vezes já vimos em alguns momentos algumas pessoas pedindo cura para Jesus, dizendo: Jesus, filho, tenha misericórdia de mim. Então, havia sim uma crença judaica, os hebreus tinham essa crença, e realmente ela é real, ela é verdadeira, de que o Messias, ele seria da descendência de Davi, porque há promessas que viria o renovo da descendência dele. Então nós encontramos algumas pessoas suplicando milagres: Jesus, filho de Davi. Mas agora Jesus, ele não estava falando com o povo, ele não estava perguntando o que o povo dizia, mas ele estava perguntando agora o que os sábios, os escribas, os instruídos, os doutores de lei ou da lei em sua época entendiam ser o Cristo. Já que não viam Jesus como Cristo, como entendiam ser o Cristo? Quero que você compreenda bem. Os escribas, em sua maioria, não cria que Jesus era o Cristo. Cristo é título, é desígnio de Messias. Jesus, o nome pessoal. Eles não criam que Jesus era o Cristo, o Messias esperado por Israel. Então agora ele faz uma pergunta, e está no templo, e está no lugar onde há escribas, doutores da lei, e havia também naquele lugar as pessoas comuns da sociedade, e muitos que já tinham sido alcançados por ele. E ele faz a pergunta: o que eles dizem? E por que eles dizem que eu sou filho de Davi? De certa forma, eles estavam trazendo para o campo pessoal, porque eles falam do Messias sendo o filho de Davi. Se Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele traz então, ele evoca o Salmo de número 110, e ele traz uma expressão hebraica, Yahvé Ladonai. Ele estava dizendo o Senhor Deus, chamando o Senhor Salvador para sentar-se ao seu lado. Então eu quero viajar com você ao Antigo Testamento e mostrar para você Jesus pregando o Antigo Testamento e o que ele estava querendo dizer. Qual era a ênfase de Jesus em trazer agora esta palavra que iria confundir muitos em Jerusalém,
iria implicar inclusive na decisão de sua morte. Então quero ir com você lá, Salmos, capítulo 110. Venha comigo. Salmos 110. Acharam? Quero que você leia uma leitura um pouquinho extensa, são 7 versículos, mas eu quero que você preste atenção, que nós vamos falar de algo muito importante sobre o Rei e Sacerdote Jesus. Diz o Senhor ao meu Senhor, Yahvé Adonai: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza, dominará no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade. No seio da alva receberás o orvalho da sua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, julgará as nações, enchê-las-ás de cadáveres, e ferirá a cabeça de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá de cabeça erguida. Um texto forte, sim ou não? Não mostra um Senhor padecendo, não mostra um Senhor ovelha, mostra um Senhor com majestade e poder. Então Jesus agora traz uma referência aos escribas, dizendo: peraí, vocês chamam o Messias de filho de Davi, imaginando uma descendência humana, quando na verdade é totalmente divina. Então ele apontava para si mesmo, porque ele havia nascido de maneira o quê? Divina. O anjo havia visitado Maria, e então ela foi envolvida pelo Espírito Santo e concebeu, deu à luz a Jesus. Ele não nasceu filho de um homem. José, embora fosse descendente da tribo de Judá, ele não era o pai biológico de Jesus. Então ele não era um descendente humano de Davi. Ele poderia ser, sim, como de fato é, o renovo que viria, o rebento de Davi que viria, a esperança para Israel, mas ele não era descendência humana. Jesus estava na terra 100% homem e 100% Deus. Ele não misturava as coisas, ele tinha poder sobre tudo, mas ele agia de maneira humana. Então ele faz uma pergunta que traria na cabeça dos estudiosos da lei, traria uma confusão acerca do Messias. Ele fala: como você pode chamar de filho? Tanto lá em Mateus como também em Lucas, quando traz as mesmas referências sobre o mesmo assunto, porque são evangelhos sinóticos, ele trata como gerando uma confusão na mente, e nada eles podiam dizer contra Jesus, porque não havia uma resposta. Se o Messias é divino, como seria filho de um humano? Como seria descendente de um humano? Então ele confunde os sábios da época, os silencia com o Salmo 110. Com o Salmo 110 eu quero hoje tratar com você. Cristo é revelado como um militar e político. Esse salmo não mostra Jesus como o ser que nós vemos ali se apresentando, que foi a maneira como ele veio como Salvador. Mostra já ele vindo em sua majestade. O Salmo 110 aponta para a segunda volta de Jesus, aponta para o seu reino que não terá fim. Então, estratégias militares e um governo. Então, por isso o campo político, estabelecendo um governo. O Salmo também fala sobre a realeza que havia sobre Jesus e o seu sacerdócio.
Então ele compara Jesus no tocante à descendência de Davi, e é o próprio Davi que traz essa referência, e fala também sobre o sacerdócio de Melquisedeque, apontando para aquilo que Abraão viveu. Abraão foi o homem que conheceu Melquisedeque. Não há uma outra aparição de Melquisedeque nas Escrituras, a não ser quando é tratado em alguns textos, trazendo a referência sobre Abraão, tanto agora aqui em Salmo 110, como também no livro de Hebreus, em várias citações. Mas aqui ele está falando de um sacerdócio que não há genealogia, ou seja, não há um pai e mãe biológico, não há também uma geração através de Arão, que o sacerdócio escolhido no tempo de Israel, está todo mundo comigo? Amém. No tempo de Israel, o sacerdócio escolhido era através da descendência de Arão. Por isso o Salmo fala que a unção via sobre a cabeça de Arão, descia até a sua barba e até a sua orla. Ele está falando do sacerdócio que duraria na geração de Arão. Então os levitas, eles iriam herdar isso. E levita, nós sabemos que eles não levitavam, né? Nós sabemos também que levita não é músico. Então os músicos da igreja, quem canta na igreja, quem toca na igreja, não é levita. Levita é quem é da tribo de Levi. Se você for um judeu da tribo de Levi, você é um levita, senão você é apenas um cantor ou um músico na igreja. Mas o sacerdócio estava com eles. Mas agora Davi, ele fala que o sacerdócio deste Senhor, que se assentaria à direita do seu Senhor, Adonai, assentando-se à direita de Yahvé. Ele estava falando sobre um sacerdócio que não teria fim, que não tinha a ver com ligação humana ou com sacrifícios humanos. Abraão deu o dízimo de tudo que possuiu, e tudo que foi de despojo de uma guerra, para Melquisedeque. Então vamos seguir aqui o texto. Jesus, ele é chamado para sentar à sua direita, e o rei teria então um exército de voluntários, e exército revestidos em santidade. Eu e você, às vezes chamamos de exército de Deus, né? Tem um cântico antigo que fala, já posso escutar o quê? Fazendo o quê? Em tempos de guerra vai. Não é isso? Muito bem, o exército de Deus não somos nós. Abra comigo lá em João, capítulo 18, versículo 36. Nos alistamos a esse exército? Sim. Mas nós que guerreamos, não. Como que acontece? Jesus fala algo muito intrigante, quando ele é questionado por Pilatos, no período em que ele estava para ser julgado. Olha só o que ele fala sobre o seu reino espiritual, sobre o seu exército espiritual, sobre a sua realeza espiritual, sobre o seu sacerdócio espiritual, sobre tudo que ele estava apontando para a segunda volta, que é iminente que aconteça. Estamos nos últimos dias. Ele fala assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. O que ele respondeu? Ele não vai competir com político nenhum, não vai governar nenhuma nação específica, mas a Bíblia diz, se fosse os meus, olha só, Jesus dizendo, se fosse os meus súditos, combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora, o meu reino não é daqui. Ele fala, se eu estivesse com um governo militar e político aqui, aqueles que me seguem, que estão debaixo do meu comando, viriam, e jamais um judeu me prenderia, jamais um judeu me mataria. Mas agora não é daqui. Ele estava dizendo sobre o que iria acontecer lá na frente, um reino, um poderio militar, um poderio de guerra, que não é para agora.
Nós estamos vendo guerras e rumores de guerra em todos os lugares. Enquanto um lado festeja as Olimpíadas, outro lado guerreia. Vimos esses dias subir lá um judeu no pódio, que ganhou, não me lembro exatamente o que é a medalha, mas ao mesmo tempo Israel está em guerra. Então o reino de Jesus não é Israel, embora Israel seja o povo escolhido. O reino de Jesus não é a igreja, embora a igreja seja o povo escolhido. É o ajuntamento dos povos escolhidos por Deus, das pessoas escolhidas por Deus, e não são todas as pessoas que Deus escolheu. Então, ele fala: o meu reino não é daqui, se fosse, ninguém me tocaria. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 18, do 10 ao 18, fala sobre a batalha espiritual, não fala? Quem se lembra do texto? Nós vamos encontrar lá falando sobre a armadura de Deus, e ele fala também que a nossa luta não é contra carne e sangue, principados, potestades, espíritos da maldade que atuam nesse mundo tenebroso. Então existe um outro reino, existe um outro governo, um outro tipo de militar, um outro tipo de política, no grego susquematsu, que é o governo estabelecido por Satanás para dominar o mundo, que acontece influenciando mentes, corações, reinos, políticos, militares no mundo inteiro. Está acontecendo agora enquanto estamos aqui, está acontecendo na Venezuela, está acontecendo em Brasília, está acontecendo em diversos países, está acontecendo no mundo inteiro. Por quê? Porque Satanás é sorrateiro e ele trabalha dessa maneira. Também o reino dele não é aqui, mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e ele vai fazer de tudo para de alguma forma esfriar a fé, destruir os salvos, porque na verdade a Bíblia fala que ele vai enganar, se possível, até os salvos. Por quê? Porque ele vai ser uma imitação do Cristo no governo militar, político, no sacerdócio. Então, o que fazer nos nossos dias? Como entender uma mensagem que Jesus pregou há mais de 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, e então, nos nossos dias ela está acontecendo? Eu dizia em outras formas: eu não sou filho de Davi, eu sou o criador de Davi, eu sou o Senhor de Davi. Davi mesmo disse a meu espírito: assenta, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Davi já me chamava de Senhor, não de filho. Então eu preciso entender que existe um poderio muito além do que qualquer força política e militar que nós possamos conhecer. E ela entra em todas as áreas. E nós precisamos então agora entender um pouco melhor. Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 2. Vamos lá comigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 9 ao 11, diz assim: pelo que Deus o exaltou, aquele que está à direita do Pai, Jesus, que assentou à direita do Pai, aquele que está escrito Yahvé Adonai, aquele que está à direita de Yahvé, pelo que Deus, Yahvé, o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, ou melhor, que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de
de Deus Pai. Aleluia, pode aplaudir Jesus. A própria palavra explica a mensagem de Jesus. Agora, Paulo, que entendia o judeu de judeu, ele mesmo se declara assim, judeu de judeu. Ele entendeu a mensagem de Jesus e ele fala justamente sobre isso. O Senhor assentado à direita do Pai, reinando, e todos os nomes debaixo na terra, acima nos céus, todos eles estão abaixo, estão encerrados debaixo dos pés de Jesus. Não há um governo, não há poderio bélico, não há ninguém mais influente que seja nessa terra que possa ter qualquer poder sobre Jesus. Então ele traz o título primeiro, Cristo Jesus, o Messias declarado Jesus, o Salvador Jesus. Ele diz Cristo Jesus, o Senhor. Que Senhor? O Senhor que Davi se referia. A pergunta é como eu e você enxergamos Jesus? Será que nós olhamos para uma cruz e aquela está vazia, graças a Deus, mas será que olhamos para uma cruz e imaginamos Jesus crucificado, sangrando, coroa de espinho em mãos, sangrando pés, sangrando, sofrido lá na morte? Será que olhamos para Jesus na manjedoura, uma criança que não pode fazer nada, depende de tudo dos pais? Ou será que olhamos para Jesus como Senhor e Rei? A maneira como nós enxergamos Jesus determina o poder da nossa fé. A fé está totalmente ligada à maneira como nós vemos Jesus. As nossas atitudes neste mundo estão totalmente ligadas à maneira como enxergamos Jesus. Se nós o vemos como um Deus pequeno, pequena será a nossa fé. Mas se nós o vemos como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nome sobre todo nome, não há nada nessa terra, não há doença, não há males, não há tristeza, não há morte, não há nada que possa impedir o agir dele. Aliás, ele mesmo disse, agindo eu, este é o Deus que nós servimos. Este é o Senhor que reina. Ele não está mais competindo aqui na terra. E nunca competiu. Ele não está aqui fazendo discípulos de maneira física. Ele não está aqui procurando um cargo político, uma esperança. Não. Ele é a esperança de Israel. Ele é a esperança de toda a humanidade. Ele é o Senhor. Agora, todos que quiserem receber algo precisam entender que somente no nome dele há poder. Não há outro nome. Você não pode misturar, você não pode ser alguém que é ecumênico. Você não pode achar que todos os caminhos levam a Deus, que não levam. Você não pode aceitar uma pessoa chegar até você com uma fé ecumênica ou achando que todos os caminhos levam a Ele, e você aceitar e simplesmente balançar a cabeça, está certo. Você então está esmagando a sua própria fé. Se é que a tem. Você precisa ter a convicção de quem você é e de quem é Jesus em você. Não se assenta ao lado dele Deus estranho. Não há outro nome que possa ser invocado nele. Ele não é Mexussama. Ele não é Maomé. Ele não é qualquer outro nome. Ele não é Buda. Ele não é nenhum desses e nem divide glória com nenhum desses, porque nenhum desses são Deus. Ele é o único Deus e verdadeiro Senhor. Qualquer outro morreu e foi sepultado. Ele ressuscitou. E há testemunhos históricos sobre a ressurreição dele. Até hoje é o nome mais perseguido do planeta. Por quê? Porque é a verdade. Então nós precisamos olhar para Jesus em seu reino e entender que é espiritual. Então eu agora
dentro do reino dele, eu preciso ter um revestimento espiritual. Eu preciso colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os calçados da preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito. Eu preciso ser um crente de verdade, que entende que também o nosso reino não é aqui. Porque se você pertence a Jesus, você não compete com o reino terreno. O seu reino é com Ele. A Bíblia diz que reinaremos para sempre com Ele. Então para da coisa pequena aqui. Não fique achando que você agora tem que fazer alguma coisa. Você pode fazer, mas é espiritual. Existe atrás de cada pessoa má, existe um demônio agindo. Atrás de cada assassino há um demônio, de cada ladrão há um demônio, de cada pessoa caída nas drogas há um demônio. A guerra é espiritual, então é contra esses espíritos da maldade, esse espírito tenebroso, esse espírito imundo que assola a humanidade, que é do reino inferior, é deles, é contra eles que nós temos que orar. Nossos inimigos não têm nomes humanos, nossos inimigos têm nomes espirituais. Satanás, a palavra adversário, ele é o nosso adversário. Então Jesus vem, desmistifica e ele fala: peraí, eu não sou um descendente de um homem comum. Meu reino não é daqui. Quem você serve? Um Senhor e Rei que não é daqui. Não há como equiparar o poderio bélico de Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode qualquer coisa, a qualquer momento. Ele pode, acabou. Como? Da maneira dele. Mas eu tenho que entender que Ele é o Senhor, que se assentou à direita de Davi. Então, nós precisamos olhar para Ele, como está lá em Hebreus capítulo 7, o sacerdote, que não somente reina sobre nós, mas provê o perdão e a liquidação de toda injustiça. Hebreus 7, do 11 ao 22. Amém? Abra lá comigo. É uma leitura um pouco extensa. Hebreus 7, do 11 ao 22, amém? Diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse contado segundo a ordem de Arão, como já expliquei anteriormente? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da tribo da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser evidente que o Senhor procedeu de Judá, da tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdócio, e ainda muito além, muito mais evidente é isto, que se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, se não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre. Estou falando de Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. O mandamento anterior abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor. Jurou o próprio Deus, e não se arrependerá. É o Salmo de número 110 que nós lemos. E não se arrependerá,
tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Nós estamos falando de alguém que nos substituiu, de alguém que pôde liberar perdão eterno, mudar a nossa condição da alma, fazer com que nós pudéssemos assentarmos à direita de Deus, nos assentarmos juntamente com Ele, reinarmos para sempre, mas rasgar a escritura de dívida que constava em nosso nome. Todo pecado, ele é perdoado em nome de Jesus, quando há em você arrependimento. O sacerdócio dele não é algo que anualmente você precisa fazer. Quando nós participamos da aliança, da Santa Ceia, que é o sangue de Jesus derramado na aliança, nós não estamos fazendo isso para que mais um mês tenhamos perdão. Não, isso não é indulgência. Nós estamos fazendo em memória. É na memória do sacrifício que Jesus fez. Então você celebra a vida, você celebra a vitória sobre o mundo, sobre Satanás, sobre as trevas, sobre o pecado. A ceia é a celebração desse sacerdote. Então encontramos Jesus agora não como uma ordem humana, não vem de Arão, não é levita, não é também de Davi, não é ordem humana alguma. Ele é Senhor e Rei, sumo sacerdote, aquele que abriu o novo e vivo caminho direto ao Pai, cujo em sua morte o véu se rasgou de cima a baixo, para termos acesso direto ao trono da graça e encontrarmos misericórdia e graça e acharmos socorro em tempo oportuno, como está em Hebreus 16. Então você tem agora um nome que você usa de maneira comum, quando não o deveria. A intenção do mandamento de não usar o nome de maneira comum, ou usar o nome em vão, é quando você fala, ai Jesus, qualquer coisa, ah Jesus, ah Jesus, Maria e José. Então aconteceu uma coisa, meu Deus, né? Já percebeu? Você ficou nervoso, nervosa, ao invés de você ter o controle sobre a situação, você já joga para trás, meu Deus! Deus tem a ver com você. É o que Jesus disse para Maria, mulher, que tem a ver contigo? Nós podemos entender que o nome dele não é comum, embora haja muitas pessoas com o mesmo nome, Jesus. Na época de Jesus havia muitas crianças com o nome de Jesus, porque Jesus, o nome de Jesus é uma variante grega do nome hebraico Josué. Yeshua, Josué. É um nome comum, mas ele, quando nós falamos dele, nós não estamos falando de uma pessoa comum. Nós estamos falando do Cristo Jesus, do Senhor e Rei, do sumo sacerdote perfeito, daquele que pode todas as coisas. Então a sua oração, quando você pede algo, fala, Senhor, é em nome de Jesus, não pode ser em nome de Jesus, amém. Parece até que o nome de Jesus foi só um protocolo. Deixa eu colocar em no quando na verdade o nome de Jesus na sua oração tem que ser a maior ênfase, porque é lá que acontece a coisa. É um poder delegado. Quando alguém do governo, algum militar, delega algum poder sobre você, você vai em nome dessa pessoa, você tem o poder delegado na autoridade daquela pessoa. Você e eu temos o poder do nome de Jesus, um poder delegado. Poder delegado não é poder delargado, não é de qualquer jeito.
Você precisa então falar o nome de Jesus com mais temor, porque a falta de temor na igreja é que fez com que os milagres cessassem, as curas cessassem. A igreja foi se tornando fria, e aplicar o cessacionismo foi melhor, uma teologia que cessou os dons foi melhor do que buscar a autoridade e o poder que era o nome de Jesus. Então eu e você precisamos olhar para Jesus como esse Senhor e Rei, como sacerdote que não teve início e também não tem fim, não tem genealogia, mas o seu reino é de paz. E então encontrarmos nele o Rei vitorioso com poder bélico e militar, que você não imagina. Abra comigo em Apocalipse, nós vamos finalizar. Capítulo 19, versículos 11 ao 21. Esses dias nas Olimpíadas, na abertura, vimos um monte de aberração, mas uma delas foi de alguém andar em cima de um cavalo. Então, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Vamos ver o verdadeiro? Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 21. É uma leitura um pouco extensa, mas eu gosto que você tenha a Bíblia como a sua maior explicação sobre ela mesma. Amém? Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. João escreve no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu. Qual o exército que seguia Jesus? Os anjos. O exército que está no céu são os anjos, que a Bíblia diz que são incontáveis. Seguiam os exércitos que estão nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito Rei dos Reis. Deixa eu explicar algo aqui. Alguns começaram a defender uma coisa besta e disseram que era uma tatuagem na coxa de Jesus. O Jesus sexy, mostrando a coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nunca no grego se refere a uma tatuagem, mas diz que em seu manto, do lado direito, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo em pé no sol. Aonde? Meu Deus, um anjo em pé no sol e não queima. Você está entendendo, não? O exército que ele tem ao lado dele. Você acha que ele precisa de nós? Nós somos o churumim. Quem sabe o que é churumim, não fale para o outro, tá? Muito bem. Eu vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Olha o que ele falava, ele falou: olha, agora é o momento de cear. É o momento de celebrar, acontecerá uma vitória, é o momento de celebrar. A ceia é o momento de quê? Porque a vitória já aconteceu. Lá na cruz, Jesus conquistou todas as coisas por nós, inclusive a sua cura, a sua libertação, a sua restauração, a sua resposta, aquilo que você veio buscar, Ele já conquistou lá na cruz. Aleluia!
É hora de cear, para comerdes as carnes dos reis, carne dos poderosos, carne dos cavalos, carne dos cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra. Olha, não é o vizinho não, né? Vi a besta, não. Ok? Eu vi a besta e os reis da terra, e para os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo. Ah, meu Deus, ô dó. Um dos guerreiros estava acima no sol, os outros caminhando em cavalo no mar, o governo aqui se juntando para guerrear contra. Ah, dó. A besta, que aconteceu? Fala aí, a besta foi presa. E com ele o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Uma espada que saía da boca do cavaleiro matou todo mundo. O exército estava lá só para contar números. Você conhece Jesus? Esse é Jesus. Jesus não é só um médico que cura enfermidades. Jesus é juiz. Jesus é Senhor. Jesus é Rei. Jesus é dono de todas as coisas. Jesus é o Criador. Nada do que foi feito sem Ele. E tudo foi feito por Ele e para Ele. Coloque-se em pé. Então nós vamos orar agora. Nós vamos aplicar essa palavra agora. Mas eu quero que você aplique individualmente na área da sua vida que precisa do reino e do senhorio de Jesus. Qual é a área difícil? O que você está enfrentando que este grande rei não consiga dominar, guerrear, vencer? Você não pode mais fazer uma oração: ah, meu Jesusinho querido, pelo amor de Deus, me ouve. Para! Essa é a oração do incrédulo. Você foi revestido com autoridade. Ele nos enviou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não foi isso que eu disse? Ele nos enviou, nos delegou o poder que está no nome dele. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão enfermos. Se pegarem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Pisarás em serpentes e escorpiões. Quantas coisas foram ditas no nome dele? Qual é a serpente? Qual é o escorpião? Qual é a coisa mortífera? Qual é a coisa que está afetando a sua vida? Você vai guerrear e você vai vencer. Porque aquele que é o príncipe assentado em cima do cavalo branco, que na verdade é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é aquele que guerreia a sua peleja. É ele que tem todo o poder. Não limite o poder de Jesus. Não limite. Tem histórias que a minha esposa não gosta que eu conte. Porque quando nós clamamos por justiça, e você está certo, esse que é justo e fiel faz. Eu já vi tanta coisa acontecer. Eu quero que você creia. Quero que você creia. Uma das coisas, eu já contei uma vez aqui, mas uma pessoa que ela era visitada por um espírito, sabia todos os dias o que ela fazia, e falava, no outro dia de trabalho: olha, você foi todo lugar, tal lugar, né? Você estava vestido assim, assim. Como você sabe? O meu espírito te viu. Todos os dias. Ele começou a importunar, veio falar comigo, com a minha esposa.
Falei, oração. Falei, Senhor, se esse espírito está saindo do corpo dele, se ele está fazendo algo, que o próprio espírito do corpo dele está saindo junto com esse espírito demoníaco para visitar essa mulher, que agora ele não consiga mais voltar ao corpo. No dia seguinte, essa mulher foi trabalhar. E então, o fulano não estava. O que aconteceu com o fulano? Morreu. Você precisa entender que é um poder bélico inimaginável na sua oração. Quando é justo, Deus é de justiça. Então eu quero que você ore agora, crendo. Estou muito receio às vezes de fazer algumas orações, porque eu sei que acontece. E tenho muito temor. Eu espero que você receba isso como uma autoridade na sua vida. Porque acontece. Nós vamos orar agora. E você vai orar não uma oraçãozinha. Ah, será que Deus hoje vai me ouvir? Nem comece a orar. O seu será já disse que você duvida. Você precisa crer. Você precisa crer. Durante a pandemia, nós fizemos algo que nós não nos preocupamos com finanças na igreja. Se eu ter dinheiro na igreja, não, nós preocupamos com almas. E quem está aqui conosco desde a pandemia? Levanta a mão. Nós entramos em oração. No dia 15 foi declarado que já não tinha que fechar tudo, igreja, etc. Entramos em oração na segunda-feira, nos fechamos da igreja. E nós oramos a Deus para que Deus desse uma palavra. Senhor, eu quero a igreja guardada. Deus falou ao meu coração que ninguém desse aprisco iria morrer durante a pandemia. E não houve uma morte. Tivemos 2 casos graves durante a pandemia de pessoas internadas. Meu sobrinho Felipe, que está ali, mas está vivo lá, que tocou guitarra. E tivemos o Márcio ali. 95% do pulmão tomado. Os médicos já estavam preparando o saco para ele. E ele me via dentro do hospital. Eu não fui nenhum dia visitar ele, porque não podia fazer visita. E ele me via e me apresentava para os médicos. Olha, esse aqui é o meu pastor, está aqui, ó. O senhor não está vendo? Ele está aqui orando por mim. Não era, Marcelo? Está aí, Márcio, viu? Um milagre, eles não entenderam como o pulmão dele foi totalmente encerrado. Existem orações que quando você sabe fazer, e você crê, ela afeta o campo espiritual de tal maneira que você traz esse Senhor do cavalo branco para pelejar por você. Nós vamos entrar agora em 49 dias de jejum, começando amanhã. Durante a campanha das águas que saram, eu estive fazendo sozinho um jejum, não sei se mais alguém fazia, mas eu fazia de jejum em quinta-feira, em prol da campanha das águas que saram, uma vez por semana. E nós estamos vendo testemunhos um atrás do outro. A irmã do Márcio ali, a Eliana, metástase espalhada por todo o corpo, fase terminal do câncer, não é isso? Está curada? Nós precisamos crer. Se um dia de jejum por semana Deus fez isso, imagina quantas castas não vão sair em 49 dias e 28. 7 semanas de jejum. Você vai jejuar. Faça seu tempo. Perca uma refeição. Declare um tempo com Deus. Mas não é só passar fome, é orar todos os dias.
Eu começo a meia-noite de hoje e vou até meio-dia de amanhã. E será assim 49 dias seguidos. Deus fará coisas prodigiosas. Muita coisa que está travada no campo espiritual vai destravar. Amém? A pastora Simão vai falar. Aquilo que o pastor falou, nós temos um Deus poderoso. Nós precisamos entrar em níveis na presença dele, para que o poder de Deus seja manifesto com níveis de autoridade. E isso é com oração e jejum. Em toda a minha caminhada no Senhor, olha que já fizemos meses e meses de jejum, eu nunca criei um tempo que será tão poderoso como será agora. Porque nós ouvimos a voz audível do Senhor, 49 dias, 7 semanas, as castas vão cair, o mal vai sair, e tudo que está impedido será liberado. Então o que tiver impedido vai sair, o que está impedindo vai sair, em nome de Jesus. O que ele falou da pessoa, eu quero falar algo bem claro. Existe uma coisa que, por exemplo, a pessoa está no pecado, ou a pessoa ela tem ações de maldade, por exemplo, mas aquilo não faz parte da própria vida da pessoa. Quando você ora, você jejua, sai. Porque a pessoa, no fundo, ela não quer viver essa vida. Porém, tem pessoas que aquilo amam tanto, que faz parte da própria vida da pessoa. Então, é onde vai acontecer estrondos aí. Vai acontecer estrondos. Então, tudo que está retendo na sua vida financeira, profissional, familiar, casamento, que está querendo atuar contra vocês, empresa, vai sair. Vai ter movimento. Então, mantenham-se firmes. Como algumas pessoas falaram que na campanha das águas, os primeiros dias, a primeira semana foi guerra. Não olhe para a guerra. No meio da guerra, nós adoramos. Começa a adorar. Eleva os teus olhos para o alto e começa a adorar. Nós vamos estar revestindo todo mundo. No final do culto, nós vamos fazer uma oração geral. Amanhã, 7h30 da noite aqui na igreja. Todos que podem vêm. Quem não pode, que trabalha, não tem como, não deixe de fazer os 49 dias de jejum. É jejum. Nem comece com 4 horas. Quem quer já começar com 12, comece com 12. Não é propósito, é jejum. Tá bom? Vai ser algo poderoso. Níveis de autoridade através da sua oração e jejum. Pastora Maria Luísa, bem-vinda ao nosso meio, ela é juíza federal. Quantos níveis de autoridade até chegar nela? Quantos níveis de autoridade nas camadas políticas, militares? Níveis de autoridade vai depender do seu esforço. Nada se conquista por negligência. Existe um preço a pagar: disciplina, obediência, oração, jejum, busca por Deus, fome, sede. Quero orar agora com você, mas eu quero que você entre comigo nesse campo espiritual. Eu não quero que você tenha medo, eu quero que você tenha certeza, porque nós vamos celebrar. Veja bem, o anjo que estava sobre o sol, ele não disse: olha, nós vamos, assim que ganharmos a guerra, celebrar. Falou: venham, vamos celebrar. Ganharam a guerra. Porque quem tem a certeza da vitória não fica imaginando um fracasso ou uma possibilidade. Ok? Nós vamos orar agora. Eu quero que você coloque diante de Deus a sua guerra, que você não quer mais passar por ela.
que hoje você quer vencer. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, preguei a tua palavra, Senhor, como tu a me deste. Não aumentei nem a diminuí. Segundo aquilo que falasse ao meu coração, transmiti à igreja, Senhor. E agora, Pai, precisamos que o teu Espírito confirme a palavra pregada. Porque ela não depende da minha autoridade, embora o Senhor tenha delegado sobre mim a autoridade espiritual. Mas ela depende da própria autoridade que já existe nela, que vem de ti, Senhor. Que agora esta palavra venha, Senhor, não somente encontrar guarida no coração, mas venha, Senhor, ter eficácia na vida de cada um que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, toda obra maligna, toda força espiritual da maldade, todo espírito opressor, todo espírito imundo, todo espírito de enfermidade, todo espírito devasso, todo espírito que age contra a família, todo espírito que age contra o corpo, todo espírito que age contra a carne, todo espírito que age contra a mente, todo espírito que prende espíritos humanos, eu ordeno agora, saia! Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo espírito que atua nas finanças, todo espírito que atua nos casamentos, saia em nome do Senhor Jesus. Espíritos que estão atuando na vida de cada um que aqui está, aonde você estiver alojado, eu ordeno, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito imundo, no nome que está sobre todo nome, eu ordeno, sai dessas vidas, sai dessas almas, sai do coração, sai da casa, sai da família, sai do emprego, sai das finanças, sai do filho, sai da filha, sai do pai, sai da mãe, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda a força da vontade encerre-se agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito que está escondido, que está amarrando essa vida na pornografia, que amarra essa vida do vício, da pornografia, do adultério, da fornicação, eu ordeno, saia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todo demônio que está agindo dentro do casamento, trazendo desavenças, intrigas, brigas, contendas, saia em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que traz câncer, em nome do Senhor Jesus, deixa agora essa vida, saia agora, seja qual for o tipo de câncer, seja qual for o estágio em que está, saia em nome do Senhor Jesus. Todos, com a mão no coração. Feche seus olhos. Pastores e presbíteros, fiquem olhos abertos e atentos. Feche os olhos, igreja, e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço, não há outro Senhor, não há outro Deus, não há outro nome dado acima dos céus ou abaixo da terra, que possamos clamar e sejamos salvos. É no teu nome que todo espírito se
submete, por isso, em nome de Jesus, todo espírito maligno que houver na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças, eu ordeno agora, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Declaro agora o sangue de Jesus sobre a minha vida, toda enfermidade, do alto da cabeça, a planta dos pés, desapareça e não volte mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que quer soprar na minha mente palavras destrutivas, palavras de derrota, palavras de fracasso, mentiras, eu ordeno, demônios, saiam, 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 e não voltem mais, em nome de Jesus, pois eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Dê aplausos a Ele. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome. Não estou perdendo. Eu nem ficarei mais tempo também, mas se assente. Eu quero que você continue nesse mesmo espírito de oração. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, trata sobre a ceia. Quero chamar aqui à frente os pastores da igreja, os presbíteros, o diaconato com as bandejas. Nós vamos consagrar. Quero dizer para você que foi uma guerra até agora. Eu vi muito demônio indo embora. Eu vi muita enfermidade sendo curada. Finanças abertas. Um novo tempo, uma nova estação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo moído em favor de vós. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, assim como desse pão, beba desse cálice, mas examine-se a si mesmo. Eu quero parar aqui. O autoexame é a reflexão que só você pode fazer. É o lugar onde você está, Deus. O autoexame não é uma frase socratiniana, conhecer-te a ti mesmo. O autoexame é você ver as suas vulnerabilidades, suas fraquezas, suas falhas, e encontrar lá Jesus te ajudando a corrigir suas fraquezas, suas falhas, porque Ele é perfeito e você não. Que agora nesse autoexame você possa ver o sangue de Jesus sobre você e não repetir a história errada, a decisão errada, a coisa feita errada, mas entender que aquele que morreu na cruz por você
Ele perdoou você para que você vá e não peques mais. Um autoexame, que você reconheça Jesus amando você incondicionalmente, que você encontre Ele aí no seu coração, como Zaqueu, que recebeu Jesus gostoso em sua casa, que a sua casa, a sua vida tenha recebido o gostoso Jesus, que você encontre Ele aí no seu coração. Que todos os dias você cante, fica Senhor, já se faz tarde, faz aqui uma morada. Que você todos os dias consiga ver Jesus nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas decisões. O autoexame é para revelar se você está nele ou não. Assim como a Bíblia diz que Deus levou o povo ao deserto para ser provado, era o tempo de autoexame, e viram que eles estavam distantes de Deus. Um autoexame, que você seja encontrado perto, mais perto, junto a Ele. Que no autoexame você encontre o perdão, o livramento, e uma voz de um Pai dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. No autoexame, que você encontre o Mestre de braços abertos, dizendo: está consumado, eu paguei o preço no seu lugar. Que agora, ao tomar a ceia, você possa entender melhor. A ceia não é de um Jesus morto, mas é de um Jesus vivo, ressurreto, que tem um nome que ainda não foi revelado, e nós saberemos quando estivermos lá. E que esse Senhor e Rei, que em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, guerreou já a batalha final e já venceu. Ele não vai guerrear e vencer, já está escrito, já aconteceu. Então você não pode ter medo, pelo contrário, ter a alegria de servir ao Senhor que vence todas as batalhas. A sua é muito pequena diante de todo o poder, que Ele tem. Amém? Os que vão servir, vem aqui à frente. Todos que vão servir, tem mais. Espalhe-se para cá e para cá. Vamos consagrar. Estenda as mãos à frente. Senhor, nós sabemos que os pães não são a carne, literalmente, e nem uma transubstanciação dela. Sabemos que também o suco da videira não é o teu sangue, literalmente, mas, Senhor, ambos tipificam, representam, simbolizam o teu corpo e o teu sangue, moído na cruz do Calvário por nós. E ao fazermos isso, Senhor, não fazemos de uma maneira triste, pelo contrário, nós nos alegramos pela grande vitória, pela grande salvação que o Senhor conquistou para nós, para nós. Por isso, Pai, agora em nome do Senhor Jesus, consagramos esses pães e esses cálices, para que agora aqueles que estiverem enfermos sejam curados, estiverem oprimidos sejam libertos, e para que o teu nome seja glorificado. Pai, abençoamos a equipe que irá servir, Senhor. Abençoamos esse momento que é sagrado, que é uma ordenança tua, que temos prazer em cumprir e obedecer. Pai, que a tua presença seja notória, e cada um, Deus, que comer do pão, beber do cálice, sinta algo diferente nesta manhã, a manifestação do teu poder, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você vai pegar o pão, vai dar graças e vai comer.
Depois você vai pegar o cálice, vai dar graças e vai beber. Depois entre em adoração. Não peça nada, porque nós já oramos pedindo. Apenas adore ao Senhor. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Tomai comer, tomai beber, em nome do Senhor Jesus.